Ela conheceu um estranho em um encontro inusitado. Sentiu uma conexão que não deveria existir. Depois descobriu que aquele estranho era irmão do seu noivo. Agora imagine que, meses depois, quando seu mundo desmorona ao flagrar seu noivo saindo de um motel com outra, é justamente nos braços desse irmão que você encontra consolo e amor verdadeiro. Esta é a história de Manuela, uma mulher que foi traída pelo noivo perfeito, despedaçada pela humilhação, mas que se reergueu tão forte que conquistou o amor do homem que deveria ser impossível, e enfrentou a família inteira para provar que segundas chances existem. Prepare-se, porque esta história tem traição, paixão proibida, intrigas familiares e uma transformação que vai te fazer acreditar. Às vezes, o destino nos quebra para nos reconstruir melhor. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Esta história começou assim. A campainha da loja tilintou quando Manuela empurrou a porta de vidro. Seus olhos percorreram as prateleiras repletas de objetos de colecionador, buscando o presente perfeito. Eduardo faria aniversário naquela semana e ela queria surpreendê-lo com algo especial. Aos 32 anos, Manuela construíra uma vida que parecia perfeita nos olhos alheios. Professora de inglês dedicada, bonita, gentil. Um ano de namoro com Eduardo, gerente da empresa do pai, filho preferido de uma família influente. Tudo parecia encaixar-se como peças de um quebra-cabeça cuidadosamente montado. Mas havia algo que Manuela ainda não sabia sobre quebra-cabeças. Às vezes, as peças que parecem perfeitas simplesmente não se encaixam. Seus olhos brilharam ao avistar o carrinho de colecionador na prateleira superior. Era exatamente o modelo que Eduardo mencionara meses atrás. Perfeito. Ela estendeu a mão, os dedos quase tocando a caixa, quando outra mão, masculina, firme, alcançou o objeto. Primeiro. Com licença, eu vi primeiro, disse Manuela, segurando a outra extremidade da caixa. Desculpe, mas eu cheguei primeiro, respondeu o homem sem soltar. Manuela ergueu o olhar e deparou-se com um par de olhos castanhos intensos. O homem era bonito, elegante, com um sorriso que misturava charme e segurança. Algo nele a desestabilizou por um segundo. Eu preciso desse carrinho, insistiu ela, sentindo o calor subir pelo pescoço. É para o aniversário do meu noivo. E eu preciso para presentear alguém importante. Ele retrucou, mantendo o tom educado, mas firme. A discussão escalou. Nenhum dos dois cedia. Manuela, normalmente tão calma e controlada, sentiu uma onda de frustração tomar conta. Com um movimento brusco, puxou o carrinho com força. A caixa escapou das mãos de ambos. O som do impacto contra o chão ecoou pela loja. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Peças do carrinho espalharam-se pelo piso. O vidro da caixa rachado em teias de aranha. Eu sinto muito. Manuela levou as mãos ao rosto, sentindo as bochechas queimarem. Que situação ridícula. Eu não deveria ter... Não, a culpa foi minha. O homem se abaixou, recolhendo os fragmentos. Fui teimoso demais. Me perdoe. Ele se levantou, dirigiu-se ao caixa e pagou pelo carrinho destruído sem hesitar. Manuela observou, mortificada pela própria atitude. Que imagem terrível ela acabara de dar de si mesma. Quando ele já se dirigia à porta, algo dentro dela a impulsionou. Espere, chamou, surpreendendo-se com a própria voz. Deixe-me pagar um café. Pelo menos isso. Me sinto péssima por essa situação. O homem virou-se, estudou-a por um momento e então sorriu. Um sorriso genuíno, diferente do anterior. Um café seria ótimo. Na cafeteria ao lado, sentados um de frente para o outro, Manuela descobriu que o desconhecido chamava-se Ronaldo. Médico, 35 anos, acabara de voltar para a cidade depois de anos morando longe. Saí cedo de casa, ele explicou, mexendo o café. Precisava construir minha própria vida, sabe? Longe das expectativas familiares. Manuela assentiu, compreendendo mais do que gostaria de admitir. As conversas fluíram com uma facilidade desconcertante. Risadas genuínas, olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Ele falava sobre suas viagens, ela sobre seus alunos. Trocaram histórias,
sonhos, pequenas confissões. 1 hora passou como se fossem minutos. Quando Manuela finalmente olhou o relógio, o coração apertou. Ela estava ali, rindo com um estranho, enquanto deveria estar escolhendo outro presente para o noivo. Preciso ir, disse, levantando-se rapidamente. Foi inesperado e bom. Foi mesmo, Ronaldo respondeu, também se levantando. Seus olhos se encontraram uma última vez. Algo passou entre eles, elétrico e assustador. Manuela saiu da cafeteria com o coração acelerado e uma sensação estranha no peito. Não sabia que aquele desconhecido charmoso estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. E não fazia ideia de que, em poucos dias, descobriria exatamente quem ele era. Eduardo ajeitou a gravata no espelho do banheiro da empresa, admirando o próprio reflexo. Aos 34 anos, sabia exatamente o efeito que causava. Filho preferido da mãe, gerente bem-sucedido, noivo de uma mulher bonita e dedicada. Sua vida era a inveja de muitos, e ele gostava disso. A sexta-feira finalmente chegara. Seu aniversário seria comemorado com os colegas de trabalho em um bar sofisticado do centro. Manuela não viria. Ele inventara uma desculpa sobre ser apenas uma confraternização entre colegas. Ela aceitara sem questionar como sempre. Manuela sempre aceitava tudo. No bar, a música pulsava enquanto Eduardo ria alto, cercado por amigos e admiradores. O uísque descia fácil, aquecendo-lhe o peito e soltando a língua. Ele se sentia poderoso, desejado, no controle. Eduardo! A voz feminina cortou suas risadas. Sônia aproximou-se, contornando as pessoas com a graça de quem conhece seu próprio poder. Aos 28 anos, era tudo o que se esperava de uma executiva moderna, sexy, inteligente, ambiciosa e completamente apaixonada por Eduardo desde os tempos de adolescência. Ele sempre soubera disso, e se fosse honesto consigo mesmo, sempre se aproveitara. Sônia, ele sorriu, o olhar percorrendo-lhe a silhueta. Você veio. Claro que vim. Não perderia seu aniversário. Ela se aproximou mais, o perfume inebriante envolvendo-os. Além disso, precisamos conversar sobre aquele projeto. A sós. Eduardo conhecia aquele jogo. Conhecia cada passo da dança que Sônia propunha há anos e sempre mantivera distância, tratando-a como irmã mais nova, como a filha dos amigos de seus pais. Mas naquela noite, o uísque corria em suas veias e Manuela não estava ali para lembrá-lo de quem deveria ser. As horas passaram. O grupo diminuiu. Quando Sônia fingiu virar o pé ao sair do bar, Eduardo sentiu uma pontada de suspeita que escolheu ignorar. Ai, meu tornozelo. Ela se apoiou nele, o corpo quente contra o dele. Acho que não consigo dirigir assim. Vou te levar para casa. Ele ouviu-se dizer, sabendo que estava cruzando uma linha. O apartamento de Sônia era exatamente como ele imaginara. Moderno, sofisticado, com uma vista impressionante da cidade. Ela mancou até o sofá, uma performance quase convincente, e ofereceu vinho. Eduardo deveria ter recusado. Deveria ter ido embora. Mas não foi. Lembra quando éramos adolescentes? Sônia perguntou, sentando-se perigosamente perto. Você sempre foi meu herói, Eduardo. Meu príncipe encantado. Sônia... Ele começou, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Eu sempre te admirei. Ela sussurrou, os dedos traçando linhas no braço dele. Sempre. E sei que você sente algo por mim também. Não precisa fingir. O vinho, o perfume, os anos de tensão não resolvida. Tudo conspirava contra a razão. Quando ela o beijou, Eduardo não recuou. A luz da manhã entrou cruel pelas cortinas, despertando Eduardo com uma dor de cabeça lancinante. Por um momento, desorientado, não reconheceu onde estava. Então a memória voltou como um soco no estômago. Sônia dormia ao seu lado, o cabelo espalhado no travesseiro, um sorriso satisfeito nos lábios. O que ele fizera? Eduardo levantou-se com cuidado, vestindo-se às pressas. Cada movimento era uma acusação. As roupas pareciam pesar toneladas sobre sua pele. O arrependimento queimava mais forte que qualquer ressaca. Manuela, sua doce Manuela, que naquele momento provavelmente deveria estar se preparando para encontrá-lo. Eduardo! A voz sonolenta de Sônia o fez congelar. Já vai embora? Eu preciso ir.
Ele não conseguiu olhar para ela. Isso foi um erro, Sônia. Foi? Ela sentou-se na cama, a expressão ferida rapidamente substituída por algo mais calculista. Ou foi a coisa mais honesta que você fez em muito tempo? Não podemos mais falar sobre isso. Nunca mais. Ele seguiu para a porta. Eduardo, ela chamou, a voz agora fria. Você pode fingir que não aconteceu. Mas nós dois sabemos a verdade. Você não ama a Manuela como deveria. Se amasse, não estaria aqui. As palavras o perseguiram pela escada, pelo estacionamento, pelo caminho de volta para casa. E a pior parte, uma parte sombria dele sabia que Sônia tinha razão. Naquela noite, enquanto tomava banho, Eduardo olhou-se no espelho embaçado. Quem era aquele homem? Quando se tornara alguém capaz de trair a mulher que o amava? Mas então, pensou em Manuela. Gentil, previsível, sempre disponível Manuela. E uma voz sussurrou em sua mente. Ela nunca saberá. Ele secaria aquele segredo como se secava o corpo. Enterraria aquela noite como se enterra um cadáver. Afinal, o que ela não soubesse não poderia machucá-la, não é mesmo? O domingo amanheceu ensolarado, quase zombando da tempestade que se formava sem que ninguém soubesse. Manuela acordou cedo, o coração acelerado pela expectativa. Hoje seria o dia. Eduardo a levaria para conhecer oficialmente sua família e, segundo ele insinuara durante a semana, algo especial aconteceria. Ela experimentou 3 vestidos diferentes antes de decidir-se pelo azul. Elegante sem ser pretensioso, bonito sem ser chamativo. Precisava causar boa impressão, afinal, seriam sua futura família. No espelho, ajustou o cabelo pela 10ª vez. Por que estava tão nervosa? Talvez porque desde aquele encontro na cafeteria, um rosto não saíra de sua mente. Olhos castanhos intensos. Um sorriso que a desarmara completamente. Ronaldo. Ela sacudiu a cabeça, afastando o pensamento. Era ridículo. Um encontro casual, nada mais. Ele provavelmente já a esquecera. Você está linda, Eduardo disse ao buscá-la, mas seus olhos não se demoraram. Pareciam distantes, como se estivesse em outro lugar. Durante o trajeto até a casa dos pais dele, Eduardo falou sem parar sobre negócios, números, projeções. Manuela ouvia pela metade, observando como ele segurava o volante com força desnecessária. Havia algo diferente nele desde sexta-feira, mas ela não conseguia identificar o quê. Números. Fundo, ela sentia que eles não tinham muitas coisas em comum, mas Eduardo parecia ser o noivo perfeito e a tratava bem. A mansão dos pais de Eduardo era imponente. Portões de ferro, jardins meticulosamente cuidados, uma fonte no centro da entrada circular. Manuela engoliu em seco. Aquele mundo era tão distante do seu apartamento simples de professora. Relaxe. Eduardo segurou sua mão pela primeira vez durante a viagem. Eles vão te amar. Mas quando ele tocou sua pele, Manuela sentiu algo estranho. Suas mãos estavam frias, úmidas, nervosismo. A porta se abriu antes que tocassem a campainha. Uma mulher elegante de cerca de 60 anos os recebeu com um sorriso educado que não alcançava os olhos. Mãe, esta é Manuela, Eduardo anunciou. Prazer, querida. A mulher avaliou Manuela da cabeça aos pés em 3 segundos. Entre. Estamos todos na sala. O som de vozes e risadas ecoava pelo corredor. Quando entraram na ampla sala de estar, Manuela registrou rapidamente cada pessoa. O pai de Eduardo imponente em sua poltrona, algumas tias e tios, e então, seu coração parou. Ronaldo estava ali, de pé junto à janela, segurando uma taça de vinho, tão elegante quanto na cafeteria. Quando seus olhares se encontraram, ela viu o mesmo choque refletido nos olhos dele. Não podia ser. E este é meu irmão, Ronaldo, Eduardo disse, sem perceber a tensão que eletrizava o ar. Voltou para a cidade essa semana para ficar alguns dias. Ronaldo, esta é Manuela, minha noiva. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas para Manuela pareceu uma eternidade. Ronaldo recuperou-se primeiro, forçando um sorriso educado. Na verdade, nós já nos conhecemos, ele disse, a voz controlada. Tivemos um encontro interessante em uma loja de colecionador. É mesmo? Eduardo franziu a testa. Que coincidência.
Sim. Manuela finalmente encontrou sua voz, embora saísse trêmula. Uma coincidência incrível. Os olhos da mãe de Eduardo moveram-se rapidamente entre Ronaldo e Manuela, aquele olhar afiado de mãe que percebe tudo. Manuela sentiu-se nua, exposta, como se todos pudessem ver o turbilhão dentro dela. Bem, que mundo pequeno, a mãe de Eduardo disse, um sorriso afiado nos lábios. Vamos almoçar? O almoço foi uma tortura requintada. Manuela sentou-se ao lado de Eduardo, mas seus olhos traíam-na constantemente, buscando Ronaldo na outra ponta da mesa. Cada vez que seus olhares se cruzavam, ela desviava rapidamente, o coração disparado. Eduardo, alheio a tudo, conversava animadamente com o pai sobre negócios. Ronaldo mantinha-se quieto, respondendo educadamente quando perguntado, mas havia uma tensão em seus ombros que apenas Manuela parecia notar. A mãe de Ronaldo e Eduardo, com olhos gentis mas observadores, estudava a futura nora com atenção e estudava mais ainda o filho mais velho. Manuela, querida, ela chamou, sua voz suave cortando a conversa. Eduardo nos disse que você é professora. Que admirável. Educar jovens é uma missão tão nobre. Obrigada. Manuela respondeu, sentindo-se genuinamente aquecida por aquelas palavras. Eu amo o que faço. Isso se vê. A mulher sorriu. Pessoas que amam o que fazem têm um brilho especial. Você tem esse brilho. Do outro lado da mesa, Ronaldo ergueu os olhos. Seus olhares se encontraram novamente, e desta vez Manuela não conseguiu desviar. Por um momento infinito, foi como se estivessem de volta àquela cafeteria, sozinhos no mundo. Eduardo, o pai dele chamou abruptamente. Não tinha algo para perguntar. Eduardo piscou, como se despertasse de um transe. Então sorriu, um sorriso ensaiado que Manuela reconheceu vagamente dos comerciais de televisão. É verdade. Ele levantou-se, puxando uma pequena caixa do bolso. O mundo pareceu desacelerar. Manuela. Eduardo ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, abrindo a caixa para revelar um anel de diamantes. Você me faria a honra de se tornar minha esposa? Todos os olhos na mesa viraram-se para ela. Mas Manuela só conseguia ver um par. Os olhos castanhos de Ronaldo arregalados, devastados. Seu coração gritava não. Sua mente gritava não. Mas sua boca, treinada anos para ser educada, para não decepcionar, disse sim. Os dias seguintes ao noivado passaram em uma névoa estranha. Manuela usava o anel de diamantes, recebia parabéns de colegas e amigas, sorria nas fotos que Eduardo postava nas redes sociais. Mas à noite, sozinha em seu apartamento, tirava o anel e olhava para ele como se fosse uma algema dourada. O rosto de Ronaldo não saía de sua mente. A expressão devastada quando ela aceitara o pedido. A forma como ele se despedira friamente ao final do almoço, evitando olhá-la. Ela estava noiva, comprometida. Deveria estar feliz. Então por que se sentia tão vazia? Eduardo mergulhara ainda mais no trabalho após o noivado, chegando tarde, saindo cedo, sempre com desculpas sobre projetos urgentes e reuniões inadiáveis. Manuela tentava não pensar no quanto ele parecia distante, no quanto evitava seu toque. Na quarta-feira, à noite ele ligou 15 minutos antes de buscá-la para o cinema. Amor, tenho uma péssima notícia. Sua voz soava cansada, mas havia algo mais. Alívio? Vai ter uma reunião emergencial. Não vou conseguir ir ao cinema hoje. Manuela olhou para o vestido que escolhera, para a maquiagem feita com capricho. Algo dentro dela se partiu. Não dramaticamente, mas como uma rachadura fina em porcelana cara. Tudo bem, ela ouviu-se dizer, a voz mecânica. O trabalho é importante. Você é uma santa. Sabe disso? Eduardo disse rapidamente. Preciso desligar. Te amo. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Manuela ficou parada no meio da sala, segurando o telefone. Podia ficar em casa, tirar o vestido, assistir alguma série. Era o que sempre fazia. A namorada compreensiva, a noiva perfeita. Mas naquela noite, algo diferente pulsou dentro dela. Uma pequena rebeldia, uma fagulha de raiva. Ela iria ao cinema, sozinha. A fila da bilheteria era longa. Manuela segurava a bolsa com força, ainda insegura sobre aquela decisão impulsiva. Que tipo de mulher ia ao cinema sozinha?
Todos ao redor estavam em pares, grupos, famílias felizes. Talvez fosse um erro. Talvez devesse voltar para casa. Manuela? A voz a fez congelar. Ela conhecia aquela voz. Conhecia o calor que ela provocava em seu peito. Virou-se lentamente. Ronaldo estava a poucos metros, as mãos nos bolsos da calça, tão bonito quanto doloroso de ver. Surpreso. Vulnerável. Ronaldo. Ela sussurrou, sentindo o mundo, estreitar-se até que só existissem eles dois. Eduardo teve uma reunião e... Também vim sozinho. Ele a interrompeu dando um passo à frente. Precisava sair um pouco, clarear a cabeça. Eles se olharam. A fila avançou, mas nenhum dos dois se moveu. Que filme você vai ver? Ronaldo perguntou finalmente a voz rouca. Manuela olhou para o cartaz atrás dele, nem registrando o título. Aquele, apontou aleatoriamente. Eu também. Ele mentiu, e ambos souberam que era mentira. Mas nenhum dos dois se importou. Sentaram-se lado a lado na sala escura. Manuela mal respirava, hiperconsciente de cada centímetro entre eles. O braço dele no descanso, tão próximo do dela. O cheiro do perfume masculino. A forma como sua respiração se sincronizava com a dela. O filme começou, mas ela não via nada na tela. Via apenas a luz refletida no perfil de Ronaldo. Via quando ele virava a cabeça ligeiramente na direção dela. Via quando seus dedos se contraíam no descanso, como se lutassem contra o impulso de tocar os dela. Mas nenhum dos dois se levantou. Nenhum dos dois saiu. Quando o filme terminou e as luzes se acenderam, eles permaneceram sentados enquanto todos saíam. Finalmente, sozinhos na sala vazia, viraram-se um para o outro. Por que você aceitou? Ronaldo perguntou, a dor crua em sua voz. Quando ele pediu. Por que você disse sim? Manuela sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Porque eu não sabia como dizer não. Porque todos esperavam que eu dissesse sim. Porque... Sua voz falhou. Porque eu gosto do seu irmão. E você o ama? Ele se inclinou para a frente. Ela encontrou seus olhos, castanhos, intensos, desesperados. Não, confessou. A tensão entre eles era palpável, elétrica. Ronaldo ergueu a mão, os dedos quase tocando o rosto dela, mas parou a centímetros. Não posso, ele sussurrou. Se eu tocar você agora, não vou conseguir parar. Então não toque, ela disse, embora cada célula do seu corpo implorasse pelo contrário. Eles se levantaram simultaneamente, mantendo uma distância segura, mas torturante. Saíram do cinema em silêncio, lado a lado, mas sem se tocar. Na calçada, sob a luz dos postes, Ronaldo finalmente falou. Eu vou voltar para minha cidade. É o melhor, para todos nós. É, Manuela concordou, sentindo o coração se despedaçar. Provavelmente é. Cuide-se, Manuela. Você também, Ronaldo. Ele se virou e começou a caminhar na direção oposta. Manuela ficou parada, observando-o se afastar. 10 passos, 15, 20. Então ele parou. Seus ombros subiram e desceram com uma respiração profunda. Mas ele não se virou. E Manuela compreendeu que alguns encontros mudam tudo, mesmo quando não deveriam mudar nada. 2 semanas se arrastaram como meses. Ronaldo cumprira sua promessa e foi embora. Manuela dizia a si mesma que era melhor assim, que o tempo apagaria aquele encontro no cinema, aquelas palavras não ditas, aquela tensão que ainda fazia sua pele formigar quando lembrava. Mas algumas coisas o tempo não apaga, apenas enterra mais fundo. Eduardo continuava distante, sempre ocupado, sempre com alguma desculpa. Havia noites em que chegava em casa com o perfume diferente, o colarinho ligeiramente amassado. Manuela notava, mas escolhia não ver, porque ver significaria confrontar. E confrontar significaria enfrentar verdades que ela ainda não estava pronta para encarar. O convite chegou em uma terça-feira, outro almoço de família. A mãe de Eduardo insistira que Manuela levasse sua própria mãe dessa vez para as famílias se conhecerem melhor, dissera com aquele sorriso educado que não alcançava os olhos. Carmen, mãe de Manuela, era tudo que a mãe de Eduardo não era. Calorosa, simples, genuína. Viúva há 10 anos, criara a filha sozinha com o salário de costureira.
Olhava para a mansão dos futuros concessos com uma mistura de deslumbramento e desconfiança. Esse mundo não é nosso, filha, sussurrara no carro. Você tem certeza? Mãe, por favor. Manuela pedira, ajeitando o colar, nervosamente. Seja educada. Mas quando cruzaram os portões, Manuela sentiu o estômago revirar, porque sabia, com cada fibra do seu ser, que ele estaria lá. Ronaldo. Ele estava na varanda, olhando para os jardins, quando elas chegaram. Virou-se ao som de vozes, e seus olhos encontraram os de Manuela imediatamente, como ímãs, como destino. 15 dias de distância não haviam mudado nada. Se algo, a atração intensificara-se, fermentada pela ausência. Pensei que você tivesse voltado para sua cidade. Manuela não conseguiu evitar dizer quando ficaram momentaneamente sozinhos no corredor. Voltei para resolver alguns assuntos profissionais. Ele respondeu, a voz tensa. O coração dela disparou. Pânico e alegria em proporções iguais. Ronaldo. Eu sei. Ele a interrompeu olhando ao redor para garantir que estavam sozinhos. Acredite, eu sei. Mas não posso controlar onde trabalho. E não vou deixar que isso, gesticulou entre eles, destrua minha carreira. Não há nada entre nós, Manuela disse, mas a mentira soou fraca até para seus próprios ouvidos. O almoço foi pior que o anterior. Carmen, com sua intuição de mãe, percebeu imediatamente. Via como a filha ficava rígida cada vez que Ronaldo falava. Via como evitava olhar na direção dele. Via como suas mãos tremiam ao cortar o bife. A mãe de Ronaldo também percebia. Sentada ao lado do filho, observava como ele mexia a comida sem comer, como seus olhos buscavam Manuela mesmo quando conversava com outras pessoas, como sua mandíbula se contraía cada vez que Eduardo tocava a mão da noiva. Eduardo, como sempre, não via nada. Ou escolhia não ver. Falava alto sobre novos contratos, sobre o casamento planejado para 6 meses depois, sobre a lua de mel no Caribe. 6 meses passa rápido, disse, sorrindo para Manuela. Logo você será minha esposa. Manuela forçou um sorriso. Do outro lado da mesa, viu Ronaldo levantar-se abruptamente. Com licença, ele murmurou, saindo para a varanda. A mãe dele franziu a testa, trocou um olhar com Carmen, um entendimento silencioso entre mães, e continuou comendo. O almoço terminou em uma tensão espessa. Quando Carmen e Manuela se despediram, a mãe de Eduardo segurou a mão da futura nora um pouco mais forte que o necessário. Cuide bem do meu filho, disse, mas havia um aviso em seus olhos, uma ameaça velada. No carro, Carmen manteve-se em silêncio até estarem longe da mansão. Então, na primeira parada de trânsito, virou-se para a filha. Manuela, olhe para mim. Manuela obedeceu, lágrimas já queimando seus olhos antes mesmo de sua mãe falar. Você está sentindo algo pelo Ronaldo? Não era uma pergunta, era uma constatação. Mãe, eu... Não minta para mim, filha. Carmen segurou seu rosto com ambas as mãos. Eu te conheço desde que você nasceu. Sei quando você está feliz, quando está triste, quando está confusa. E sei quando está apaixonada. As lágrimas finalmente caíram. Eu não quero estar, Manuela soluçou. Eu não escolhi isso. Eu amo o Eduardo, Você gosta do Eduardo, Carmen a corrigiu gentilmente. É diferente. E eu vi como ele te trata, filha. Distraído, distante, como se você fosse apenas mais uma peça em seu tabuleiro perfeito. Mas eu estou noiva dele. Vou me casar. As famílias já sabem, todo mundo já sabe. Eu entendo e por isso você vai se afastar de Ronaldo, Carmen disse firmemente. Completamente. Porque você não é o tipo de mulher que trai, que engana, que destrói famílias. Manuela sabia que sua mãe tinha razão. Naquela mesma noite, na mansão, a mãe de Ronaldo bateu na porta do quarto do filho. Ele estava na varanda, observando a cidade iluminada. Posso entrar? Claro, mãe. Ela sentou-se ao lado dele, em silêncio por um longo momento. Ela é a noiva do seu irmão, disse finalmente, sem rodeios. Ronaldo fechou os olhos. Eu sei. E você está apaixonado por ela. Eu sei. Ronaldo, ela segurou a mão do filho. Você é meu primogênito. Saiu de casa cedo, construiu sua vida sozinho, sempre foi responsável.
Mas agora preciso que você seja inteligente. Não crie intrigas nesta família por causa de uma mulher. Ela não é apenas uma mulher, ele disse a voz rouca. É a noiva do Eduardo, ela interrompeu. E ponto final. Ronaldo virou-se para a mãe. E se ele não for bom para ela? E se ele não a merecer? Isso não é da sua conta, ela respondeu, embora seu coração se partisse ao ver o filho assim. Ela escolheu. Você precisa respeitar. Ronaldo assentiu lentamente, engolindo a dor. Vou voltar para minha cidade, ele decidiu. Não posso ficar aqui. Acho melhor. Mas enquanto sua mãe saía do quarto, Ronaldo olhou para a cidade e sussurrou para o vento. Mas e se ela tiver escolhido errado? A pergunta ficou suspensa na noite, sem resposta. 3 meses, 90 dias de incertezas disfarçado de normalidade. Manuela ensinava suas aulas, corrigia provas, sorria para os alunos, usava o anel de noiva, escolhia cores para a decoração do casamento, experimentava vestidos brancos que pareciam mortalhas. Eduardo continuava distante, sempre com uma desculpa na ponta da língua, sempre com reuniões que duravam até tarde. E Ronaldo? Ronaldo não voltara. Não ligara. Desaparecera como um sonho ao amanhecer. Até aquela segunda-feira. Eduardo estava em sua sala na empresa revisando contratos quando a porta se abriu sem aviso. Ergueu os olhos, irritado com a interrupção, e congelou. Ronaldo levantou-se surpreso. O que você faz aqui? Me transferiram. Ronaldo respondeu, fechando a porta atrás de si. Definitivamente, vou trabalhar no Hospital Central. Começo semana que vem. Eduardo piscou, processando a informação. Então, um sorriso se espalhou por seu rosto, superficial, sem alcançar os olhos. Isso é ótimo. Irmão, que notícia, vamos trabalhar na mesma cidade novamente. Mas suas palavras morreram quando viu a expressão de Ronaldo. Fria, acusatória. Eduardo, precisamos conversar. Algo no tom fez Eduardo recuar meio passo. Nunca vira o irmão com aquela expressão. Ronaldo sempre fora o sensato, o equilibrado, o que resolvia problemas em vez de criá-los. Sobre o quê? Ronaldo não respondeu imediatamente. Caminhou até a janela, observando o movimento na rua lá embaixo. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, mas havia aço nela. Vim pegar uns documentos aqui na empresa. Estava voltando para o elevador quando vi algo interessante. Eduardo sentiu o sangue gelar. Vi você. Ronaldo virou-se, encarando-o. Beijando. Uma mulher na sala de reuniões vazia. E não era Manuela, era a Sônia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo abriu a boca, fechou-a, abriu novamente. Procurava uma mentira, uma desculpa, qualquer coisa. Ronaldo, eu posso explicar? Pode? A voz dele cortou como lâmina. Então explique. Explique como você pede uma mulher em casamento e depois está beijando outra. Foi um erro. Eduardo passou as mãos pelo cabelo. Sônia. Ela trabalha aqui. Nossas famílias são próximas. As coisas simplesmente aconteceram. Coisas não simplesmente acontecem, Eduardo. Ronaldo deu um passo à frente. Escolhas acontecem. E você escolheu trair Manuela. Ao ouvir o nome dela nos lábios do irmão, algo mudou na expressão de Eduardo. Uma defensividade, uma possessividade. Desde quando você se importa tanto com Manuela? A pergunta pairou entre eles, carregada de significado. Eu me importo com o que é certo. Ronaldo desviou o olhar. E trair alguém não é certo. Não seja hipócrita. Eduardo cruzou os braços. Vi como você olhava para ela no almoço, como se eu não conhecesse essa expressão. Você está interessado na minha noiva. Isso não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. Eduardo elevou a voz. Você volta para a cidade e de repente se interessa pela ética e pela honestidade, mas o que realmente quer é Manuela para você. Pare, Ronaldo disse, a voz perigosamente baixa. Pare agora, porque você está mudando o foco do verdadeiro problema. Você é um traidor. Eduardo respirou fundo, forçando-se a acalmar. Quando falou novamente, sua voz estava gelada. Você quer saber a verdade, Ronaldo? A verdade é que Sônia não é um erro, não é um deslize. Estou envolvido com ela há meses. Meses? Ronaldo sentiu náusea. Desde antes do noivado,
Eduardo confessou, e havia algo perturbador em sua franqueza. Sônia me entende de um jeito que Manuela nunca vai entender. É excitante, desafiadora. Manuela é previsível, gentil demais, disponível demais. Então por que pediu ela em casamento? Porque Manuela será a esposa perfeita. Eduardo deu de ombros. É bonita, educada, gentil, o tipo de esposa que a sociedade aprova, que meus sócios admiram. E Sônia? Sônia pode ser meu passatempo. Ronaldo nunca sentira tanta repulsa pelo próprio irmão. Você precisa contar a verdade para ela, disse, as mãos cerrando-se em punhos. Manuela merece saber. Não vou fazer isso. Eduardo, não vou. Ele se aproximou, confrontacional. E você? Também não vai. Porque se contar vai destruir não só meu relacionamento, mas também nossa família. Mamãe nunca vai te perdoar por arruinar meu casamento. Papai vai te culpar pela vergonha pública. Você será o vilão dessa história. Então você vai manter os 2 relacionamentos? Ronaldo perguntou incrédulo. Vai casar com Manuela enquanto continua com Sônia? Por que não? Eduardo sorriu, e havia algo sombrio naquele sorriso. Manuela nunca vai suspeitar. Ela me ama demais. Ela é gentil, demais. Nunca vai questionar onde estou, com quem estou, é conveniente. Ronaldo sentiu o estômago revirar. Aquele não era o irmão que conhecera. Ou talvez fosse, e ele nunca tivesse realmente prestado atenção. Você vai se arrepender disso, disse finalmente. É uma ameaça? É uma previsão. Ronaldo saiu da sala batendo a porta. No corredor, apoiou-se contra a parede tremendo. Cada fibra do seu ser gritava para voltar lá e socar o próprio irmão, para ligar para Manuela e contar tudo, para salvá-la daquele casamento fadado ao fracasso. Mas será que tinha esse direito? Ou estava apenas procurando uma desculpa para tê-la? A dúvida o corroeu pelo resto do dia, pelo resto da semana, até que o destino, como sempre, tomou a decisão por ele. Era sexta-feira. Manuela saíra mais cedo da escola. Cancelaram a última aula. Faltavam apenas 2 meses para o casamento. Decidiu surpreender Eduardo no trabalho, talvez o convencer a saírem para jantar. Estacionou em frente ao prédio da empresa às 5h30. Esperou. 6 horas. 6h15. Onde estava Eduardo? Então ela o viu. Saindo pela porta lateral, rindo, com uma mulher linda e elegante ao seu lado. Sônia. Manuela a reconheceu dos eventos da empresa. Não havia nada de suspeito. Colegas saindo do trabalho juntos. Mas então Eduardo inclinou-se e beijou Sônia. Não foi um beijo amigável. Foi longo, profundo, íntimo. A mão dele na cintura dela, puxando-a mais perto. Manuela sentiu o mundo desabar. Suas mãos tremeram no volante. O coração batia tão forte que doía. Isso não podia estar acontecendo. Não com ela, não com Eduardo. Quando os 2 entraram no carro dele, algo dentro de Manuela se quebrou e se recompôs ao mesmo tempo. Ela ligou o motor e o seguiu. 20 minutos depois, viu o carro entrar em um motel. E Manuela finalmente entendeu. Ela passara meses planejando um casamento com um homem que nunca fora realmente dela. As lágrimas vieram então, violentas, rasgadas, libertadoras. Mas por baixo da dor, algo novo nascia. Raiva. Manuela não lembrava como chegara em casa. O trajeto do motel até seu apartamento era uma névoa turva, pontuada apenas por semáforos vermelhos, onde chorara com a testa apoiada no volante. As pessoas passavam, olhavam, seguiam. Ninguém parava. Ninguém perguntava. Assim como ninguém perguntara se ela estava feliz durante todos aqueles meses. Entrou no apartamento e fechou a porta, apoiando-se contra ela. As pernas falharam. Deslizou até o chão, abraçando os joelhos, deixando que os soluços a consumissem. O anel de noiva pesava no dedo como chumbo derretido. O telefone tocou. Eduardo tocou, 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 até a caixa postal entrar. Mensagem. Amor, desculpa não ter atendido antes. Estou em uma reunião importante. Te ligo mais tarde. Beijo. Reunião. A palavra ecoou amarga em sua mente. A náusea veio rápida. Manuela correu para o banheiro, vomitou até ficar vazia. Olhou-se no espelho, olhos inchados, máscara borrada, cabelo desarrumado. Quem era aquela mulher? Não se reconhecia mais.
Eduardo tentou visitá-la no sábado. Ela não atendeu o interfone. Ele mandou mensagens. Amor, estou preocupado. O que houve? Está doente? Precisa de alguma coisa? A hipocrisia daquelas palavras a fez rir. Um som estranho, quebrado, que não parecia vir dela. O domingo chegou cruel e implacável. Manuela sabia que não podia mais adiar. Precisava confrontá-lo, terminar, fechar aquele ciclo doente. Pediu que ele viesse ao apartamento dela. Eduardo chegou com flores, rosas, vermelhas, as favoritas dela. O gesto a fez sentir ainda mais náusea. Amor, que bom te ver. Ele tentou beijá-la, mas Manuela recuou. Você está bem? Estava tão preocupado. Senta. Ela o interrompeu, a voz plana. Eduardo franziu a testa, mas obedeceu. Segurou as flores sem jeito. Manuela, você está me assustando. O que... Eu sei, ela disse simplesmente. Sobre você e Sônia. O silêncio que se seguiu foi devastador. Manuela viu tudo no rosto dele. O choque inicial, a negação se formando depois o cálculo. Ele estava decidindo qual máscara usar. Amor, eu não sei o que você ouviu, mas eu vi. Ela o cortou, a voz mais firme agora. Vi vocês, na sexta, saindo juntos da empresa, beijando, entrando no motel. Eduardo empalideceu. As flores escorregaram de suas mãos caindo no chão. Pétalas vermelhas se espalharam como sangue. Manuela, quanto tempo? Ela perguntou. Quanto tempo você está com ela? Ele abriu a boca, fechou, passou a mão pelo cabelo. O gesto que fazia quando estava nervoso. Isso não significa nada, ele finalmente disse. Sônia é só uma distração. Você é quem eu amo. Você é quem eu vou casar. A audácia daquelas palavras a deixou sem ar. Uma distração? Manuela repetiu lentamente. Você chama meses de traição de distração? Foram só algumas semanas. Não minta para mim, ela gritou, surpreendendo-se com a própria voz. Pelo menos tenha coragem de ser honesto agora. Quanto tempo? Eduardo recuou, os olhos arregalados. Nunca a vira gritar. Nunca a vira assim, descontrolada, raivosa, quebrada. Desde antes do noivado, ele confessou baixinho. Mas, Manuela, você precisa entender. Eu te amo. Sônia é só... Sai, ela disse tremendo. Sai da minha casa. Agora. Manuela, podemos conversar sobre isso, resolver. Sai. Ela apontou para a porta, lágrimas escorrendo. Sai antes que eu faça algo que vamos nos arrepender. Eduardo levantou-se, ainda tentando argumentar, mas a expressão no rosto dela o fez parar. Havia algo quebrado ali. Algo que ele quebrara. Na porta, ele se virou uma última vez. Você vai se arrepender disso. Nós éramos bons juntos. Não, Manuela disse, a voz rouca mais firme. Você era bom em mentir. Eu era boa em acreditar. Não é a mesma coisa. Quando a porta se fechou, Manuela desabou no chão. Tirou o anel de noiva com mãos trêmulas e o jogou longe. Ouviu-o bater na parede, cair, rolar. E então chorou. Chorou por tudo que perdera, por tudo que nunca tivera de verdade. Mas, principalmente, chorou pela mulher que fora, gentil, confiante, que acreditava no melhor das pessoas. Porque aquela mulher morrera na sexta-feira, na entrada de um motel, e Manuela ainda não sabia quem nasceria das cinzas. 2 semanas, 14 dias que pareciam 14 anos. Manuela voltara ao trabalho, mas era uma versão fantasmagórica de si mesma. Ensinava no automático, sorria mecanicamente, evitava conversas na sala dos professores. As colegas sussurravam quando ela passava. Notícias. Viajam rápido em uma cidade pequena. O noivado desfeito. A traição. A pobre Manuela. Ela odiava aquele olhar. Pena. Como se fosse uma vítima indefesa. Talvez fosse, mas estava cansada de ser. Naquele sábado, Manuela acordou cedo pela primeira vez em semanas. Não porque dormira bem. Ainda tinha pesadelos com Eduardo e Sônia rindo dela, mas porque algo dentro dela murmurou. Levante, ande, respire. Decidiu caminhar na praia. Talvez o mar a ajudasse a lavar a sensação de sujeira que carregava desde aquela sexta-feira maldita. A manhã estava linda, céu azul, sol nascente pintando o horizonte de dourado e rosa.
A areia estava fria sob seus pés descalços, as ondas quebrando em um ritmo hipnótico. Poucos frequentadores matinais, apenas corredores e pessoas com cachorros. Manuela inspirou fundo, enchendo os pulmões de ar salgado. Por um momento, breve, fugaz, sentiu-se quase em paz. Então, tropeçou. Seu pé enroscou em algo, um pedaço de madeira enterrado na areia, e ela perdeu o equilíbrio. Braços se estenderam automaticamente, buscando apoio, e encontraram algo sólido. Alguém. Mãos firmes a seguraram pelos ombros, impedindo sua queda. Manuela ergueu o rosto, pronta para agradecer ao desconhecido, e congelou. Ronaldo. Claro. Claro que seria ele. O universo tinha um senso de humor cruel. Manuela, ele disse. E havia tanta coisa naquele nome. Surpresa, preocupação, algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Por um segundo, permaneceram assim. Ele segurando-a, ela olhando, para aqueles olhos castanhos que assombravam seus pensamentos, mesmo quando tentava não pensar neles. Então, ela se afastou, desajeitada, limpando a areia imaginária das roupas. Ronaldo, oi, desculpa, não estava olhando por onde andava. Está tudo bem? Ele perguntou e não estava falando sobre o tropeço. Ela sabia disso. Estou, mentiu, mas a voz falhou. Ronaldo a estudou. Realmente estudou. Viu as olheiras profundas que a maquiagem não escondia completamente. Viu como ela emagrecera, os ombros curvados como se carregasse o mundo. Viu a tristeza enraizada em cada linha do seu rosto, e algo dentro dele se partiu. Mentirosa, ele disse gentilmente. Você não está nada bem. As palavras ditas com tanta compaixão quebraram a última barreira que Manuela mantinha. Lágrimas queimaram seus olhos. Ela piscou furiosamente, tentando contê-las. Não, sussurrou. Não estou. Eu sei, Ronaldo disse a voz rouca. Sobre Eduardo, sobre o término. Eu sinto muito. Manuela deu uma risada amarga. Você sabe o pior? Parte de mim sabia. Sempre soube que algo estava errado, mas eu ignorei. Porque confrontar significaria admitir que eu escolhera errado, que eu desperdiçara 1 ano da minha vida com alguém que nunca me amou de verdade. Manuela. E agora todos me olham com pena, ela continuou, as palavras jorrando como uma represa rompida. Coitada da Manuela, tão gentil, tão boba, tão cega, não viu que o noivo a traía. Que patético, não é? Pare. Ronaldo segurou seus ombros novamente, forçando-a a olhar para ele. Pare de falar assim. Você não é patética, você não é boba. Você é humana. Confiou na pessoa errada. Isso não te faz fraca. Faz você ter esperança. Ter fé no melhor das pessoas. E de que me serviu isso? Ela perguntou, lágrimas finalmente escorrendo. Onde me levou essa fé? A ser traída, humilhada, destruída? Ronaldo não respondeu imediatamente. Apenas a puxou para um abraço, firme, caloroso, seguro. E Manuela, tão cansada de ser forte, desabou contra o peito dele e chorou. Chorou por tudo que perdera, por tudo que nunca tivera, por cada mentira que acreditara, cada desculpa que aceitara, cada sinal que ignorara. E Ronaldo segurou-a. Não disse que tudo ficaria bem, não disse que ela superaria. Apenas segurou-a enquanto ela se despedaçava, oferecendo sua força quando a dela se esgotara completamente. Quando as lágrimas finalmente secaram, Manuela afastou-se, envergonhada. Desculpa, limpou o rosto. Eu não deveria... Para de se desculpar, ele disse. Você tem direito de chorar, direito de estar destruída, direito de sentir tudo o que está sentindo. Manuela o olhou, realmente olhou. Viu a sinceridade em seus olhos, viu a preocupação, o cuidado, e sim, viu também aquela centelha que sempre existira entre eles. Aquela atração proibida que agora, com Eduardo fora do caminho, não era mais proibida, mas ainda era assustadora. Por quê? Ela perguntou. Por que você se importa comigo? Ronaldo hesitou. 1000 respostas passaram por sua mente. Porque desde aquele primeiro encontro na loja ela o fascinara. Porque vê-la com Eduardo fora uma tortura. Porque cada vez que havia, algo dentro dele reconhecia algo dentro dela. Almas gêmeas reconhecendo uma a outra.
Mas ele não disse nada disso. Não ainda. Porque você merece alguém que se importe, disse simplesmente. E porque... Bem, somos amigos, não somos? Amigos. A palavra era segura, inofensiva, mas ambos sabiam que era mentira. Amigos, Manuela repetiu, forçando um sorriso. Sim, amigos. Eles caminharam pela praia, lado a lado, mantendo uma distância respeitosa. Conversaram sobre coisas pequenas primeiro. O trabalho dela, o hospital dele, o tempo. Quando se despediram naquela manhã, algo mudara. Manuela ainda estava machucada, ainda estava perdida. Mas pela primeira vez em semanas, havia uma pequena centelha de esperança. Talvez as rachaduras realmente deixassem a luz entrar. Talvez ela pudesse se reconstruir. E talvez, apenas talvez, encontraria alguém que a amasse, não apesar de suas rachaduras, mas por causa delas. Os dias seguintes fluíram diferentes. Manuela não estava curada. Feridas assim não cicatrizam em semanas, mas começava a respirar sem sentir que se afogava. Começava a sorrir e significar. E Ronaldo estava lá, não de forma invasiva, não exigindo espaço, apenas presente. Uma mensagem pela manhã perguntando como dormira. Um café compartilhado nos intervalos quando os horários coincidiam. Conversas que começavam leves e terminavam profundas, onde ela falava sobre seus medos e ele sobre os dele. Você sabe por que saí de casa cedo? Ele confessou em uma dessas conversas, sentados em um banco de praça ao entardecer. Porque sentia que sufocava. Minha família tinha planos para mim, expectativas. Eu era o filho perfeito que deveria seguir o caminho certo, casar com a moça certa, ter os filhos certos. E você não queria isso? Manuela perguntou. Eu queria escolher, ele respondeu. Queria errar, acertar, descobrir quem era sem o peso das expectativas. Acho que por isso reconheço em você essa necessidade de se redescobrir. Manuela olhou para ele. O perfil forte contra o céu alaranjado, os olhos distantes, mas gentis. Obrigada, disse baixinho. Por me ver. Não como vítima, não como a ex-noiva traída, mas como Manuela. Apenas Manuela. Ronaldo virou-se, e quando seus olhos se encontraram, havia algo nu naquele olhar. Algo que fazia o coração dela acelerar e a respiração falhar. Eu sempre te vi, ele disse. Desde aquele primeiro momento na loja, vi você. A confissão pairou entre eles, carregada de significado. Manuela sabia que deveria recuar, deveria manter distância. Estava apenas saindo de um relacionamento. Estava vulnerável, machucada, claramente incapaz de tomar decisões sensatas sobre homens. Mas quando Ronaldo se inclinou, lento, dando-lhe tempo para recuar se quisesse, ela não recuou. Deixou que ele a beijasse, e foi completamente diferente. Não tinha a posse que os beijos de Eduardo tinham. Não tinha a urgência desesperada. Era gentil, questionador, como se ele estivesse perguntando permissão a cada segundo. Quando se afastaram, Manuela estava tremendo. Ronaldo, eu não sei se... Eu sei. Ele segurou o rosto dela com ternura. Eu sei que é cedo. Sei que você está se recuperando. Não estou pedindo nada, Manuela. Só estou... aqui. Se você quiser. E se eu machucar você? Ela sussurrou. E se eu ainda estiver muito quebrada para isso? Então, caminharemos devagar, ele disse. Ou não caminharemos, mas não vou desaparecer da sua vida porque tenho medo de me machucar. Você vale o risco? As palavras fizeram algo dentro dela se abrir, como uma flor após o inverno, hesitante, mas inevitável. Eles tentaram manter discrição, mas em uma cidade pequena, segredos têm prazo de validade curto, especialmente quando Sônia viu os dois juntos em uma cafeteria, rindo, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ela tirou foto, mandou para Eduardo. A explosão foi imediata. Eduardo apareceu no apartamento de Ronaldo numa quinta-feira à noite sem avisar, batendo na porta com violência. Quando Ronaldo abriu, levou um soco no rosto. Seu desgraçado! Eduardo gritou, os olhos injetados de raiva. Era isso que você queria desde o começo. Roubar minha noiva. Ronaldo cambaleou para trás, a mão no rosto dolorido, mas recuperou-se rapidamente. Ela não é mais sua noiva, disse,
a voz perigosamente calma. Você perdeu esse direito quando a traiu. Eu ainda amo. Eduardo avançou novamente, mas dessa vez Ronaldo o segurou. Não, disse firmemente. Você ama a ideia dela. Ama ter alguém esperando em casa enquanto você se diverte com Sônia. Mas amar Manuela? De verdade? Você nunca soube como fazer isso. Eduardo tentou se soltar, mas Ronaldo era mais forte. E você sabe? Eduardo cuspiu as palavras. Você acha que pode salvá-la? Consertá-la? Ela está destruída, Ronaldo. Eu a destruí. E você vai se cansar dela eventualmente igual eu. Me cansei. A confissão, tão crua, tão cruel, fez Ronaldo apertar o aperto. Eu nunca vou me cansar dela. Disse cada palavra uma promessa. Porque eu a vejo. Realmente vejo. Não como troféu, não como conveniência, como pessoa, como mulher incrível que merece ser amada do jeito certo. Você é meu irmão. Eduardo gritou, e havia algo quebrado em sua voz agora. Não era só raiva, era perda. Você deveria estar do meu lado. Eu estava. Ronaldo o soltou, dando um passo atrás. Até você mostrar que não merecia ninguém do seu lado. Você mentiu, traiu, manipulou, e quando foi descoberto, nem teve coragem de se desculpar de verdade. Então não, Eduardo. Não estou do seu lado. Estou do lado certo. Eduardo olhou para o irmão, realmente olhou, e viu um homem que não reconhecia. Ou talvez sempre soubera que Ronaldo era assim. Íntegro, honesto, corajoso. Tudo que ele próprio não era. Vocês vão se arrepender, disse finalmente, a voz baixa e ameaçadora. Quando a família souber, quando mamãe souber, vocês vão pagar por essa traição. A única traição aqui foi a sua, Ronaldo respondeu. E todos sabem disso. Eduardo saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado para trás. Ronaldo encostou-se na parede, o corpo tremendo com adrenalina e algo mais. Medo. Não de Eduardo, mas do que acabara de fazer. Escolher a Manuela sobre o próprio irmão, sobre a paz familiar. Será que ela valia? Então pensou no sorriso dela, na forma como seus olhos brilhavam quando falava de seus alunos, na coragem que tinha em se reerguer. Pensou em como se sentia completo ao lado dela. Sim, ela valia tudo. A notícia espalhou-se rapidamente. No domingo seguinte, a família inteira se reuniu. Não para um almoço feliz, mas para um tribunal. A mãe de Eduardo estava furiosa, os lábios apertados em uma linha fina. Como você ousa? Apontou para Ronaldo. Ele é seu irmão, seu próprio sangue, e você rouba a noiva dele. Eu não roubei ninguém. Ronaldo manteve a voz calma, embora o coração batesse acelerado. Eduardo a traiu meses antes. Ela terminou com ele. O que aconteceu depois não é da conta de ninguém além de nós dois. Ela é uma interesseira. A mãe continuou. Quando um filho não deu certo, foi atrás do outro. Chega! A voz que cortou o ar foi do pai de Ronaldo, surpreendendo a todos. Ele levantou-se, os olhos brilhando de raiva. Chega dessa farsa! Todos viraram-se para ela. Eduardo traiu Manuela repetidamente. Ele continuou, a voz firme. Com Sônia. Todos nós. Sabíamos, mas fingíamos que não, porque era conveniente. Você não sabe do que está falando. A mãe de Eduardo tentou interromper. Sei sim, ele bateu a mão na mesa. E você também sabe. Sabe, e escolheu proteger seu filho em vez de fazer o que era certo. Mas eu não vou fazer isso. Não vou permitir que Ronaldo seja crucificado por ter coragem de amar honestamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo levantou-se bruscamente, a cadeira raspando no chão. Então é assim? Olhou ao redor. Todos ficam do lado dele? Do traidor? O traidor aqui foi você, filho, o pai disse, e havia tristeza em sua voz. E quanto antes você aceitar isso, melhor. Eduardo saiu, mas antes de passar pela porta, virou-se para Ronaldo uma última vez. Espero que ela valha a pena, disse amargamente. Espero que valha perder sua família. Ronaldo não hesitou. Vale. 3 meses haviam se passado desde aquele domingo tenso na casa da família. 3 meses de reconstrução, de descobertas, de cura, lenta mas constante. Manuela olhou-se no espelho de corpo inteiro. A mulher que a encarava de volta era diferente da que Eduardo pedira em casamento. Havia força em seus ombros agora, eretos em vez de curvados.
Havia determinação em seu olhar, em vez daquela gentileza excessiva que confundia com amor. Ela cortara o cabelo, um corte moderno, ousado, que a fazia sentir-se poderosa. Usava roupas que gostava, não as que Eduardo aprovaria. Falava o que pensava, ria alto, ocupava espaço sem se desculpar. "Você está linda", Ronaldo disse da porta do quarto, observando-a com aquele olhar que ainda a fazia corar. "Estou diferente", ela corrigiu, virando-se para ele. "Está você." Ele se aproximou, beijando sua testa. "Finalmente, completamente você." E era verdade. Manuela finalmente se reconhecia, não como a namorada de alguém, não como a professora gentil que todos gostavam, não como a filha obediente, apenas Manuela. Complexa, imperfeita, forte, mas nem tudo eram flores. A cidade, pequena, ainda cochichava. Nos supermercados, nas esquinas, nas festas, havia sussurros. Ela largou um para ficar com o irmão dele. Que falta de decência! Bem que Eduardo escapou dessa. No começo, Manuela chegava em casa e chorava no banho, deixando que a água levasse as palavras cruéis. Mas Ronaldo estava sempre lá, segurando-a, lembrando-a de sua força. "Eles não conhecem a história completa", dizia. "E mesmo que conhecessem, algumas pessoas vão julgar de qualquer forma. Não viva sua vida tentando agradar quem já decidiu não gostar de você." As palavras a fortaleciam, e gradualmente, Manuela ergueu a cabeça. Quando encontrava olhares julgadores, sustentava-os. Quando ouvia comentários maldosos, não se encolhia. Uma vez no mercado, esbarrou com Sônia. A mulher que dormira com seu então noivo estava elegante como sempre, mas havia algo quebrado em seus olhos também. "Manuela", Sônia disse desconfortável. "Sônia", Manuela respondeu, a voz neutra. Ficaram paradas, o corredor, de cereais testemunhando aquele encontro improvável. Sônia começou, então parou. "Desculpa. Pelo que fiz. Sei que não muda nada, mas... desculpa." Manuela estudou-a. Viu uma mulher que também fora usada, que também acreditara em promessas vazias. Eduardo prometera deixar Manuela por ela? Prometera que era amor verdadeiro? "Ele usou você também, não foi?" Manuela perguntou baixinho. Sônia mordeu o lábio, os olhos marejando. "Disse que se casaria comigo. Eu acreditei. Fui idiota." "Não foi idiota", Manuela disse, surpreendendo a si mesma. "Foi humana. Ele é muito bom em fazer as pessoas acreditarem em suas mentiras." Sônia olhou para ela surpresa. "Como você consegue não me odiar?" "Porque ódio me prenderia a ele", Manuela respondeu. "E eu já desperdicei tempo demais sendo refém de Eduardo. Não vou desperdiçar mais um segundo." Elas se separaram ali, não como amigas, mas com uma compreensão mútua. Duas mulheres que sobreviveram ao mesmo predador. Eduardo, enquanto isso, não estava bem. Rejeitado por Sônia quando ela descobriu suas mentiras, enfrentava as consequências de suas escolhas. A imagem perfeita que construíra rachava mais a cada dia. Ele tentou se aproximar de Manuela uma última vez, aparecendo na escola onde ela trabalhava. Esperou-a no estacionamento, os olhos com olheiras, a postura menos arrogante. "Manuela", chamou quando ela saiu. "Preciso falar com você." Ela parou, virou-se. Não sentiu raiva, não sentiu dor, sentiu nada. E foi libertador. "O que você quer, Eduardo?" "Eu errei", ele disse e parecia genuíno. "Errei muito. Você não merecia nada do que fiz. Eu me perdi. Achei que podia ter tudo, todos, e no final perdi o que realmente importava." "E você acha que era eu?" Manuela perguntou calmamente. "O que importava?" Ele hesitou. "Eu achei que sim, mas agora percebo que nem eu sabia o que importava." "Pois eu sei", ela disse. "E não é você. Não mais." "Você ama meu irmão?" A pergunta saiu dolorida. Manuela poderia ter mentido, poupado seus sentimentos. Mas a nova Manuela não mentia para proteger egos masculinos. "Amo", disse simplesmente. "Ele me vê, me escuta, me ama de verdade, não pela imagem que projeto, e eu o amo por isso." Eduardo assentiu lentamente, como se finalmente aceitasse a derrota. "Ele sempre foi melhor que eu", confessou. "Em tudo. Mais honesto, mais corajoso.
Acho que sempre tive inveja disso. Então trabalhe em ser melhor, Manuela disse. Não por mim, não por Ronaldo, por você. Porque no fundo você sabe quem é. Escolhe não ser. Foram as últimas palavras que trocaram. Eduardo se virou e saiu, levando consigo o último pedaço do passado dela. Naquela noite, Manuela e Ronaldo jantaram em seu pequeno apartamento. Nada sofisticado, apenas massa com molho e vinho. Mas estava perfeito. Encontrei Eduardo hoje, ela contou, enrolando espaguete no garfo. Ronaldo tensionou. E? E nada. Ela sorriu. Não senti nada, nem raiva, nem mágoa. Só vazio. Como se ele fosse um estranho que conhecia há muito tempo. Como se sente em relação a isso? Livre, ela respondeu. Finalmente, completamente livre. Ronaldo levantou-se, contornou a mesa, ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, segurou suas mãos. Manuela, disse, os olhos brilhando com emoção. Esses meses com você foram os melhores da minha vida. Ver você se redescobrindo, se tornando essa mulher incrível, é um privilégio. E eu sei que é cedo, sei que ainda estamos aprendendo um sobre o outro, mas eu preciso que você saiba, eu estou aqui, completamente aqui, para os dias bons e os difíceis, para quando você se sentir forte e quando se sentir quebrada. Eu não vou a lugar nenhum. Lágrimas escorreram pelo rosto de Manuela, mas eram lágrimas boas, curativas. Eu também, sussurrou. Estou aqui. E pela primeira vez, estou aqui sendo totalmente eu mesma. Sem máscaras, sem fingir. Apenas Manuela. Apenas Manuela é mais que suficiente, ele disse. É tudo. Eles se beijaram ali, na pequena cozinha, com espaguete esfriando na mesa. E foi perfeito. Porque era real, porque era escolhido, porque era amor construído sobre ruínas, mas amor verdadeiro. 5 anos depois, o jardim estava decorado com luzes de fada entrelaçadas nas árvores, criando uma atmosfera mágica sob o céu estrelado. Risadas e música suave flutuavam pelo ar, misturando-se ao cheiro de jasmim que perfumava a noite de primavera. Manuela segurava a mão da pequena Sofia, de 3 anos, que insistia em perseguir as borboletas de papel que decoravam os arbustos. Os cabelos escuros da menina, uma herança de Ronaldo, balançavam a cada salto desajeitado. Mamãe, peguei! Sofia gritou, erguendo uma borboleta imaginária nas mãozinhas. Pegou sim, meu amor. Manuela sorriu, aquele sorriso genuíno que agora vinha com facilidade. Mas que tal voltarmos para a festa? Vovó Carmen fez brigadeiro especialmente para você. Os olhos da menina brilharam e ela saiu correndo em direção à mesa de doces, onde Carmen esperava com os braços abertos. Manuela observou mãe e filha, o coração transbordando. 5 anos. Parecia uma vida inteira e ao mesmo tempo como se fosse ontem que estava perdida, quebrada, sem saber quem era. Pensando no quê? Ronaldo apareceu ao seu lado, 2 copos de champanhe nas mãos. Passava dos 40 agora, algumas linhas prateadas nos cabelos, mas ainda com aqueles olhos castanhos que a faziam derreter. Em como a vida muda, ela respondeu, aceitando a taça. Em como eu mudei. Para melhor. Ele beijou. Seu templo. Você está radiante. Diretora da escola aos 37 anos. Quem diria? Manuela sorriu, lembrando da promoção recente. Após anos dedicando-se aos alunos, desenvolvendo novos métodos de ensino, defendendo seus princípios, finalmente recebera o reconhecimento que merecia. E desta vez, não por ser gentil ou complacente, mas por ser excelente. Ela olhou ao redor da festa, uma celebração informal de aniversário de casamento. 4 anos de casados, 5 de relacionamento, 5 anos de amor verdadeiro, de parceria real, de cumplicidade. Do outro lado do jardim, viu a mãe de Ronaldo conversando animadamente com Carmen. As duas tornaram-se amigas próximas ao longo dos anos, unidas pelo amor às netas, Sofia e Clara, a caçula de 1 ano que dormia no carrinho aos cuidados de Ronaldo. Ele está aqui, Ronaldo murmurou baixinho. Manuela seguiu o olhar dele e viu Eduardo na entrada do jardim, hesitante, as mãos nos bolsos. Estava diferente, mais magro, o cabelo mais curto, a postura menos arrogante. Amadurecido. Nos últimos 5 anos,
Eduardo passara por sua própria jornada. Após perder Manuela, Sônia e quase perder a família, finalmente confrontara seus demônios. Fizera terapia, trabalhara em si mesmo, aprendera o que era amar de verdade em vez de possuir. Manuela acenou, convidando-o a entrar. Ele aproximou-se, desconfortável, mas determinado. "Obrigado por me deixar vir", disse, olhando para os dois. "Sei que não mereço, mas significa muito." "Você é família", Manuela disse simplesmente. "E todos merecem segundas chances, Eduardo. Você sabe disso melhor que ninguém." Eduardo assentiu, os olhos marejados. Nos últimos anos, ele e Ronaldo reconstruíram lentamente a relação fraternal. Não era o que fora antes. Havia cicatrizes, cautela. Mas havia respeito mútuo e, gradualmente, perdão. "Como vai, Patrícia?" Ronaldo perguntou, referindo-se à namorada atual de Eduardo. "Bem." Eduardo sorriu timidamente. "Muito bem. Ela me ensinou muito sobre paciência, sobre honestidade, sobre ser melhor." Eduardo olhou para Manuela. Realmente olhou. Viu a mulher que ela se tornara. Forte, decidida, realizada. Tão diferente da moça gentil e insegura que aceitara seu pedido de casamento 5 anos atrás. "Você está incrível", disse sinceramente. "E não só fisicamente. Há uma luz em você. Sempre houve, mas agora brilha mais forte." "Obrigada", ela respondeu. "E você também está diferente. Melhor." "Estou tentando", ele admitiu. "Todo dia. Estou tentando ser o homem que deveria ter sido." Sofia veio correndo, parando abruptamente ao ver o tio. "Tio Edu", gritou sem timidez. Eduardo ajoelhou-se, abrindo os braços. A menina pulou neles, rindo. "Olá, princesa", ele disse, a voz embargada. "Como você cresceu." Ronaldo e Manuela trocaram um olhar. Havia algo curativo em ver Eduardo assim, vulnerável, genuíno, tentando. Não apagava o passado, mas construía um futuro diferente. A noite avançou em conversas, risadas, música. Mais tarde, quando os convidados foram embora e as meninas dormiam, Manuela olhou-se no espelho do quarto. Aos 37 anos, via linhas finas ao redor dos olhos, linhas de sorrisos, não de preocupação. Via um corpo que gerara 2 vidas, forte e real. Via uma mulher que sobrevivera, lutara e vencera. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.